Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Olha, antes de começar a falar sobre o Isco, sobre a montagem da equipe para o jogo contra os vice-reinos na segunda-feira, antes de falar para vocês sobre os protestos que aconteceram hoje na porta da Gávea e a repercussão que teve, antes de falar sobre o técnico Vitor Pereira, fica ou vai embora, eu quero pedir para você se inscrever no Verdade em Vermelho e Preto. Nós criamos novamente o canal Verdade Vermelho e Preto, porque se a gente não conseguir recuperar o canal Fla Nação VP, a gente vai migrar para lá. E, gente, a batalha é muito árdua. Você sair de 500 mil de inscritos para 0, dá vontade até de chorar. Por isso eu peço para vocês que gostam, que acompanham o nosso trabalho, para se inscreverem aqui no Resenha e também lá no Verdade em Vermelho e Preto. Se a gente conseguir recuperar o Fla Nação VP, o Verdade em Vermelho e Preto vai ter live todo santo dia. Todo dia. Eu sei que vocês gostam do Jornal do Meio-Dia e do Jornal das 20 horas, né? Pois é, eles vão voltar a ser ao vivo lá no Verdade Vermelho e Preto. Então, bora se inscrever lá para nos ajudar a crescer com esse canal também, para a gente se precaver se algo acontecer com o Fla Nação VP. Vocês não têm noção do sofrimento que está sendo aqui em casa com a Miriane, com meus filhos, porque é um trabalho de muita seriedade, sabe? Muitas vezes a gente deixou de ir em festas de aniversário, alguns parentes até ficaram de mal da gente, porque pelo trabalho a gente deixou de estar presente em alguns momentos especiais na nossa família, com nossos amigos. Hoje eu praticamente só trabalho nos canais VVP. Então eu não tenho nem vida social se não for com a minha família. Então, assim, todo esse sacrifício que a gente vem vivendo ao longo desses anos, desde 2016, pode acabar agora por conta de uma denúncia de um vídeo que a gente fez mostrando os erros da diretoria rubro-negra. Por isso eu peço para você que gosta da gente, que entende a nossa vida, que entende a nossa luta, para se inscrever aqui no Resenha, divulgar e principalmente correr lá no Verdade Vermelho e Preto para a gente passar os 100 mil inscritos o quanto antes no Verdade Vermelho e Preto, que a gente vai voltar a ser raiz como a gente era antes com os jornais que vocês gostavam ao vivo, todos os dias, até mesmo em 2 edições. Bom, vamos falar de Mengão Queridão? Então bora lá falar sobre o Flamengo, tá? Hoje nós tivemos os protestos na porta da Gávea, onde torcedores se concentraram para poder manifestar contra a desorganização que essa gestão vem enfrentando, principalmente no planejamento, na contratação de jogadores, na contratação de treinadores. Só que, assim, apesar de ter sido um número bem maior de torcedores do que aqueles que estiveram no Ninho do Urubu ontem, ainda assim foi um baixo número de torcedores que estiveram na porta da Gávea. A gente apurou com funcionários da Gávea de que foi feita uma estratégia onde hoje não teria nenhum dos principais líderes do Flamengo neste horário da manhã lá na Gávea. Portanto, o Landim não estava lá, o Braz não estava lá, nenhum outro grande dirigente estava no Flamengo no momento das cobranças. Inclusive, houve uma movimentação de tirar funcionários do Ninho do Urubu e mandá-los para a Gávea, para que os torcedores achassem que essa movimentação seria porque os caras estariam na Gávea hoje. E não foi isso que aconteceu. Alguns dirigentes estavam sim, mas lá no Ninho do Urubu, dando um drible no torcedor rubro-negro que foi até a porta da Gávea para poder protestar. Sem o apoio das organizadas, só quem estava na porta da Gávea hoje eram torcedores rubro-negros descamisados. Não foi muito grande o número de torcedores, como vocês estão vendo bem aqui embaixinho. Foi um número considerável, mas não o número de torcedores que era aguardado. A galera queria que fosse uma coisa maior, mais ampla, mas não foram o número de torcedores que deveriam. Em determinado momento, tinham mais câmeras de TV e pessoas cobrindo a manifestação do que torcedores. Até pela distância que a Gávea está, do centro, de onde há a maior aglomeração dos torcedores rubro-negros, do desânimo dos torcedores também
com relação ao que pode ser feito daqui para frente. O calendário não permite nenhuma extravagância para poder fazer troca de treinadores e também por conta de, assim, vamos dizer, um boicote das organizadas com relação a esse protesto, porque se as organizadas quisessem mesmo fazer um protesto na porta da Gávea, elas teriam lotado muito mais isso daí e feito um barulho muito maior. Mas as organizadas, por algum motivo que eu desconheço, não quiseram protestar contra a atual gestão do Flamengo. Essa manifestação ela foi toda programada através das redes sociais, com divulgação principalmente no Facebook, no WhatsApp e no Twitter. E as organizadas não participaram desse protesto. Vocês acham que esse protesto aí vai fortalecer a posição da torcida com relação a fora Marcos Braz, a fora Bruno Spindel, a fora Juan, Fabinho Soldado e Vitor Pereira? Ou vocês acham que vai fortalecer a diretoria, uma vez que eles vendo que a participação foi pequena da torcida rubro-negra num dia que, teoricamente, poucas pessoas trabalham, vai fortalecer e fazer com que eles imaginem assim, não precisamos nos preocupar. Não foi um protesto assim que ganhe tanto destaque, que ganhe tanta repercussão. Estamos tranquilos. Se for nesse nível aí, a gente vai estar tranquilo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa manifestação, desse protesto dos torcedores rubro-negros. Agora, nação, falando um pouquinho sobre a situação de contratações do Flamengo. Já falei, já repeti, o Ângelo disse não para o Mengão Queridão e o Flamengo enfrenta no ano de 2023 as maiores dificuldades, os maiores obstáculos para tentar contratar jogadores. O Flamengo não teve sucesso em nenhuma contratação até agora, exceções feitas. A Gerson, porque o jogador queria muito vir para o Flamengo, a Ayrton Lucas, que já estava no Flamengo, e a Guilherme Varela, que também já estava no Flamengo. Foram situações mais simples de contornar e de trazerem para o Mengão Queridão. O Flamengo tentou agora a contratação do meia espanhol Isco, de 30 anos. Ele, que vem sofrendo com muitas lesões ao longo da sua carreira, se conseguisse jogar bola aqui na América do Sul, sobraria. Há até aqueles que digam que colocaria o Arrascaeta no banco de reservas. Só que tem um detalhe, o Isco preferiu não vir para o Brasil agora e nem para nenhum clube. O Isco definiu que vai esperar até o meio do ano para tomar a decisão. Se ele joga, se ele se aposenta, se ele fica na Europa, se ele vai para qualquer outro lugar. Ou seja, a diretoria rubro-negra fracassou mais uma vez na tentativa de contratação de um jogador. Tudo bem que é um jogador europeu, tem que se montar um projeto de vida, a decisão dele vir ou não para cá é muito complicada, porque ele está cruzando o continente, né? Estaria deixando familiares, amigos. A gente sempre sabe que a contratação de jogadores europeus são sempre muito dificultosas. E o Isco dificilmente vai jogar no Flamengo. E enquanto não tem reforços, o técnico Vitor Pereira vai se quebrando do jeito que ele pode. Pessoal, segundo a gente apurou, nós podemos ter algumas novidades para esse jogo contra os viceínos que podem agradar a nação rubro-negra. O goleiro Matheus Cunha, que está em processo de renovação contratual com o Flamengo, passa a ser o titular de Vitor Pereira a partir de agora. E isso é uma situação que pode ocorrer a partir do jogo contra os viceínos. O Matheus Cunha agradou muito pela segurança, pelo futebol com os pés e pela forma como ele conversa com o sistema defensivo, coisa que o Santos não faz. O Santos é muito caladão, muito na dele. Então o Matheus passou uma segurança muito grande para o técnico Vitor Pereira e pode se tornar o titular do Mengão Queridão a partir do jogo contra os viceínos. Um outro jogador que também é muito cobrado pela torcida rubro-negra para aparecer como titular, pode aparecer como titular no jogo contra os viceínos. Eu já falo com esse sorrisão largo, porque eu fico satisfeito, eu fico muito feliz de ver os crias começando a ter mais espaço e o Vitor Pereira, para mim, está acertando nisso. Eu estou falando do Matheus Gonçalves, nação. Ele pode aparecer como titular já nesse jogo contra os viceínos, sairia o Matheus França e entraria o Matheus Gonçalves ali
para jogar do lado direito, para jogar junto com o Arrascaeta nesse jogo contra os vice-reinos. Há até a possibilidade do Matheus Gonçalves entrar e o Arrascaeta ficar no banco de reservas para o Pedro jogar com o Gabriel lá na frente. O técnico Vitor Pereira está testando algumas formações, mas ele já tem alguns conceitos. Por exemplo, ele não acha que Arthur Vidal possa ser o titular absoluto da posição. Também tem uma desconfiança com o Gerson. Então o Gerson e Arthur Vidal estão disputando uma posição ali no meio de campo, enquanto o Thiago Maia não retorna. Porque quando o Thiago Maia retornar, ele pode ocupar a vaga no meio de campo como um jogador que vai proteger mais o sistema defensivo, e ele deve continuar usando os 3 zagueiros. Mas com 3 zagueiros, nós perdemos para o Independente Del Valle, perdemos o título para o Independente Del Valle, perdemos para o Vasco e perdemos para o Fluminense. Mas ganhamos do Botafogo e ganhamos do Independente Del Valle, apesar de perder o título. Se o treinador tem convicção naquilo que ele quer fazer, ele tem que repetir. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu queira o Vitor Pereira, porque eu não quero. Eu só tenho medo de sair o Vitor Pereira e entrar o Tite. Aliás, eu já gravei vídeo hoje lá pro canal Verdade Vermelho e Preto. Eu vou colocar aqui em cima o cardzinho pro vídeo. Então depois vocês dão uma passadinha lá no Verdade Vermelho e Preto para assistir no vídeo que eu falei sobre o próximo treinador do Flamengo, o que está mais cotado para vir para o Flamengo: Jorge Jesus, Marcelo Galhardo, Tite, Sebastião Becassese. E também falei sobre algumas situações de contratações do Flamengo. Mas enfim, o Matheus Gonçalves deve entrar, o Pedro deve retornar. A gente pode ter aí o goleiro Matheus Cunha como titular do Flamengo a partir de agora, mas o Flamengo não conseguiu trazer ninguém ainda. E o Flamengo agora, ele vai tentar uma jogada desesperada por um jogador que acredito que você, torcedor rubro-negro, vai gostar bastante. Trata-se de Arthur, do Bragantino. O Flamengo teve interesse no Arthur, mas à época o Bragantino estava pedindo 15 milhões de euros pelo atleta e aí o Flamengo desistiu. O Flamengo tentou o Ângelo, não conseguiu. Então o Flamengo agora vai visar o Arthur, jogador do Red Bull Bragantino, que o Red Bull Bragantino já está conversando com o Palmeiras para vendê-lo por 10 milhões de euros. O Flamengo vai tentar atravessar essa negociação do Arthur com o Palmeiras para tentar trazê-lo para o Mengão Queridão. O Flamengo também está intensificando as negociações com Diego Rossi, atacante que está hoje no Fenerbahçe da Turquia e que disse que no meio do ano aceitaria deixar a equipe turca. Então o Flamengo está nessas duas linhas de frente agora. Mas o Diego Rossi, que pode jogar na função do Pedro, uma vez que o Mateusão não convenceu como centroavante reserva, só viria no meio do ano. E o Arthur, que joga pelo lado direito, onde o Flamengo gostaria que o menino Ângelo atuasse, esse sim pode chegar esse ano. Mas o Flamengo vai ter uma briga de gato e rato, sem saber quem é o gato, quem é o rato, com o Palmeiras para poder contratar o Arthur. E como terá 2 gigantes interessados no Arthur, o Red Bull Bragantino pode começar a fazer até um leilão. Se o Red Bull Bragantino não fizer, o próprio atleta pode fazer para tentar ganhar o maior salário possível de uma dessas duas equipes. Daí eu pergunto para vocês, como está o astral de vocês? A gente viu nos protestos que a falta de torcedores rubro-negros pode indicar que a torcida não está muito animada com a atual situação do Flamengo e pode meio que esvaziar, começar a abandonar o Flamengo de alguma maneira, protestando, indo no estádio, se preocupando com as notícias do Mengão Queridão. Como é que você está? Coloca aqui nos comentários o seu sentimento com Vitor Pereira, com o próximo treinador, caso venha, com o Flamengo, que estreia dia 16 no Campeonato Brasileiro, com o sorteio da Libertadores, que é dia 27 de março agora, uma semaninha antes do primeiro jogo do Flamengo, da Copa do Brasil, que aí no dia 12 a gente já começa a jogar a terceira fase da Copa do Brasil. Qual que é a sua expectativa? Independente da expectativa que você esteja com o momento do Mengão Queridão, eu peço o seu like, a sua inscrição e, por favor, peço para que você que está assistindo esse vídeo vá lá para o Verdade Vermelho e Preto e se inscreva. Geralmente, 23, 24, 25 mil pessoas assistem os vídeos aqui do Resenha Rubro-Negra. Bora todo mundo se inscrever lá no Verdade Vermelho e Preto, que a gente já consegue rapidinho chegar a 20 mil inscritos lá. Eu conto muito com vocês, é o trabalho de uma vida e eu não quero desistir. Mas eu preciso sentir que vocês não querem que eu desista.
E eu só consigo sentir isso através das visualizações e das inscrições. Então eu peço a ajuda de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Tenham um excelente sábado. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.